Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host, e hoje eu tô aqui com o Giga. Tudo bem, Giga? E aí, tudo bem, pessoal? Tudo bom, Rodrigo, Léo, Alfredo? Satisfação estar aqui com vocês. Hoje tô aqui também com o Alfredo. Tudo bem, Alfredo? Tudo certo, Rodrigo, Léo. E hoje eu tô aqui também com o meu co-host, o Léo. Tudo bem, Léo? Olá pessoal, sou eu, Leonardo Leite, e vim ajudar o nosso querido Rodrigo hoje. Então, pessoal, nesse episódio, continuando aqui o episódio de linguagem de programação da semana passada, a gente vai falar sobre algumas outras linguagens que existem na computação, como as linguagens de descrição de hardware, que são as HDLs, e as linguagens de marcação, famosas linguagens de marcação que causam tanta confusão nos programadores iniciais, que acham que é uma linguagem de programação, mas não é bem isso daí. E a gente vai falar sobre as provas de certificações também e outras tecnologias que provavelmente estão na mente de vocês, às vezes são assunto de dúvida ou não. Bom, vamos começar falando das HDLs. Tu pode começar, Alfredo? Basicamente, o pessoal é um outro paradigma muito diferente do que a gente encontra, porque é você descrever um hardware. Enquanto nas linguagens anteriores que a gente estava conversando, né, a gente tinha procedural, de evento, por aí vai, esses paradigmas. Quando a gente vai para HDL, a gente quer descrever um hardware. E um hardware é, por si só, tudo paralelo, né? Então, se eu acabo, não existe, eu altero um valor aqui e vai demorar, não. É tudo paralelismo. Então, assim que eu altero aqui, já está na saída. É quase instantâneo, né? E aí, você desenvolver hardware é caro, né? Software, depende do software que a gente for desenvolver, é caro, mas no hardware é mais caro porque a gente tem que produzir. E se a gente erra alguma coisa, a gente tem que abandonar todo o hardware, né? Aquele negócio físico, jogar no lixo e fazer novamente, né? Aí você tem o desperdício de tempo e do investimento na construção, né? E aí foram inventadas algumas linguagens. Tem a VHDL, que foi feito pelo governo norte-americano, DARPA, a unidade de defesa de lá, né? Em 1980, nos anos 80. Aí teve outra linguagem que é a Verilog, que também foi nos Estados Unidos, também no contexto dos anos 80. E aí são linguagens que você descreve o hardware. E aí esse hardware é propriamente digital, né? Existe aquela diferença, né, de analógico e digital, que aí analógico, basicamente, bora considerar que a energia é de 0 a 1, então existe infinitos valores que podem ser assumidos, enquanto digital é 0 a 1, né? Que aí o que a gente diz na computação tá ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, né? E aí a ideia dessas linguagens é você, a partir de pequenos componentes, que aí no caso são transistores, né? Aí você fazer as portas lógicas. Que aí você faz a NAND, faz a OR, a AND e por aí vai. E você consegue combinar essas portas para fazer algo maior, né? Aí que você passa a fazer, como eu posso falar, os registradores, depois as memórias, consegue fazer o o somador completo e fazer unidades lógicas aritméticas, né? Essa linguagem a gente acaba, de certa forma, vendo, pelo menos eu vi na disciplina de tópicos especiais em arquiteturas de computadores, nessa matéria, a gente consegue fazer um processador bem simples, nada muito sofisticado, mas que a gente implementa lá as operações. Oi, as operações que a galera faz nas matérias, realmente, tipo, é um processador bem simples, você não vai fazer um processador nível Intel da vida, nem nada do tipo, nem perto disso, mas é muito importante essa vivência que você tem com, essa vivência que você vai virar a ter com o desenvolvimento de um processador, porque
você começa a entender um pouco mais o que é que acontece quando você dá, sei lá, um rodar, um run lá no seu programa. Pô, o que acontece, velho? Que mágica é essa? Que você consegue transformar um monte de linha de código, tipo, um monte de instrução de código, e ele dá um resultado para você. O que acontece? O que acontece quando eu digo pro meu programa que int A recebe 5 mais 4? O que acontece quando ele vai declarar isso aí, esse int A? O que acontece quando ele vai fazer o 5 mais 4? E a pessoa ter essa noção, enquanto cientista da computação, ou enquanto mesmo engenheiro da computação, especialmente enquanto engenheiro da computação, é um diferencial muito grande, porque você vai ter uma imersão maior na parte computacional da coisa e vai adquirir conhecimento, que todo conhecimento útil é válido. Muita gente fala que todo conhecimento é válido, não, mas todo conhecimento útil é válido. Ok. É isso, mais alguma coisa para acrescentar, Alfredo, nesse tópico? Depois acabaram inventando a linguagem System Verilog, que é uma linguagem de teste, né? O Giga e o Márcio comentaram sobre a dificuldade de testar, né? Software, mas você também tem a dificuldade de testar hardware. E aí pense que quando você vai testar um hardware, você, no caso, você tem 16 bits no inteiro. E aí você tem que fazer todas as combinações. E aí somente 2 elevado a 10 dá 1024, né? Então, testar todas as combinações é bem complicado. E aí existem diversos artigos, pesquisas, tentando fazer essa otimização de teste, tanto em software quanto em hardware. Bom, continuando, eu vou falar um pouquinho, o pessoal também vai falar um pouquinho sobre linguagem de marcação, que é bom ressaltar isso daí. Existe a linguagem de programação, inclusive existe até um meme assim, entre a comunidade que HTML não é uma linguagem de programação e realmente não é. Porque existem diversas linguagens, como o Alfredo acabou de falar de uma, que são as HDLs, para descrição de hardware. E existem diversos outros tipos além da linguagem de programação. E existem algumas linguagens de marcação que eu acho que é importante citar aqui, como por exemplo a HTML, que é a linguagem de marcação para hypertext ou os sites, como a gente chama realmente, que quando você aprender a programar web, você com certeza vai ver por isso, que são os 3 pilares da programação web, que é o HTML para você fazer as suas marcações, o JavaScript para você fazer a programação, todo o controle do seu site, e o CSS para fazer a utilização da cores, mudar o seu site assim, como você quer que ele fique visualmente. Licença, Oi, pode falar. Eu acho que a maneira mais simples de entender a linguagem de marcação atualmente é você olhando o WhatsApp. E aí você digita lá aquele texto, a parte que você quer que fique em negrito, você coloca asterisco, né? Aí ele fica em negrito. Aí essa é a ideia de linguagem de marcação, você formatar o texto da maneira que você quer. Pode continuar aí. Exato. Então, como eu estava falando, o HTML tem muito esse contexto para a web, então você consegue marcar para você descrever lá o que é um título, o que vai ser uma imagem, uma tabela, um parágrafo, um rodapé, um footer, como a gente chama, ou diversos outros contextos. E é muito bom você não misturar quando você está aprendendo esse contexto da web, você não tentar fazer uma utilização utilizando HTML, fazer um controle utilizando também o próprio HTML, você saber dividir bem essas coisas, ok? Continuando, existe o Markdown. O Markdown, eu vejo muito ele para quando você está aprendendo o Git ou GitHub, porque quando você quer criar um README para você, quer subir o seu projeto para o GitHub, e quando alguém for utilizar ele, for saber o que ele está falando ali, muita gente vai para o seu README, e o Markdown você utiliza, também deve utilizar outros contextos, eu não lembro agora outro contexto que utilize, mas no GitHub, no README, você utiliza muito para colocar lá seus títulos, para colocar uma lista, tópicos, para você tem o Jupyter, comandos. Né? É verdade, tem o Jupyter também. E quer falar sobre ele? Eu trabalhei pouco com Jupyter, mas tem o mesmo contexto no MATLAB também, né? Que é uma linguagem que a gente não trabalhou aqui. Mas basicamente você consegue juntar texto com código, né? Sim. E aí você vai fazer um arquivo entregável. E aí você consegue tanto escrever de uma maneira bonita, vamos deixar assim, né? E como você consegue fazer um código executável ali para mostrar alguma coisa. Sem contar também que muitas dos frameworks de hoje em dia, de JavaScript, por exemplo,
utilizam muitos templates, né, dessas linguagens de marcação para poder montar páginas web. Então, é bem útil você primeiro ver como é que ficaria algumas coisas, ter alguns conceitos de linguagem de marcação, para depois partir para, por exemplo, um framework de front-end. Exatamente. E a última que eu gostaria de citar aqui é o LaTeX. Eu vejo muita gente falando que o LaTeX, ou LaTeX, ao mesmo tempo que é um software, é uma linguagem de marcação, mas ele é uma linguagem de marcação que eu diria assim, que você utiliza muito no ambiente científico. Você quer produzir artigos, você quer produzir alguma coisa para publicar, ela é muito utilizada. Eu, inclusive, realmente recomendo que vocês aprendam, principalmente se você quer entrar no ambiente acadêmico, porque você vai querer publicar alguma coisa, é muito bom que você utilize isso daí, porque facilita o processo de desenvolvimento e muita gente requer que você utilize essa tecnologia, sabe? Você vai utilizar, sei lá, no Overleaf, vai publicar para alguma conferência, alguma revista, você geralmente vai trabalhar com LaTeX. Isso, é verdade. É uma linguagem de marcação bastante simples de usar e ela tem muitas possibilidades de você, assim como as outras, tem muitas possibilidades de você desenvolver rapidamente marcações não, textos, tabelas, imagens muito bonitas, visualmente falando, e simplesmente você bota uma marcaçãozinha lá, pronto, fez uma tabela, aí vai começar a popular ela, vai começar a preencher, assim como imagens, etc. Você também tem a facilidade da citação, né? Da citação exatamente, se você quer fazer uma citação num artigo, numa publicação que você vai fazer, você bota lá uma contrabarra site e você vai dar uma citada no que você quer. E a própria organização, eu digo isso no Overleaf, porque foi o único editor de texto LaTeX que eu usei. Você vai ter uma bibliografia lá toda, você bota basicamente as tags relacionadas ao artigo que você quer citar, ou então, sei lá, a revista, ou independente do que seja. Se você quer citar, você bota lá, depois você dá o site e seleciona. Tem muita facilidade. E o Overleaf em si é um site incrível, que é de edição de texto simultâneo, ou seja, se eu estou escrevendo um artigo, Alfredo pode usar, Rodrigo pode usar, Léo pode usar, e todo mundo vai estar editando o mesmo texto ao mesmo tempo. E é muito interessante, vale muito a pena o aprendizado do LaTeX, até porque fica muito mais organizado, eu acho, pelo fato também de você conseguir, nos artigos, separar a bibliografia de páginas, de seções, etc. Eu acabo conversando com pessoas de outras áreas, né, fora da computação, aí chega até, rapaz, aí tem até aquele estereótipo. Para vocês fazerem textos assim, TCC, é bem complicado, né? Aí eu digo, não, a gente pega um modelo do LaTeX e escreve lá. Exatamente. Pra gente, Mas pessoas que, assim, não é muito no nosso meio, assim, de computação, assim. Eu conversei com várias pessoas, o pessoal chega e fala, não, aquele LaTeX é quase uma coisa de outro mundo, isso, aquilo. O povo acha que é de outro mundo, velho. Mas é uma mão na roda tão boa, tão fácil. Quando você pega o jeito, é como qualquer coisa, velho. Você parar um pouquinho, sentar na cadeira, dar uma treinada assim, velho. Depois você vê que é uma mão na roda, que é uma facilidade em todos os sentidos. Pra você escrever algo. É muito bom, poxa. Isso é questão da prática, né? Bom, ninguém chegou a, pelo que eu entendi aqui do pessoal, ninguém chegou realmente a trabalhar, não trabalhar, mas a fazer uma prova de certificação, mas existem as provas de certificações, existem diversas tecnologias, tem a prova do Linux, que é a da LPI, então todo mundo que utiliza o sistema operacional Linux, seja qual for a distro, e às vezes quer se aprofundar no Linux em si, como é que funciona o Linux, como é que funciona as outras distros, e quer ter um plus nessa carreira aí, pode fazer a prova da LPI, então você geralmente vai estudar como é que funciona o kernel Linux, os utilitários, os drivers, como é que funciona a hierarquia de arquivos, e até aplicações como o próprio Firefox, como LibreOffice, para qual distro Linux roda essas coisas, qual distro Linux tem uma manutenção paga, paga, se não me engano, como Red Hat. Hã? Isso, eu ia dizer da Red Hat. A Red Hat tem distro Linux que é específico para desenvolvimento científico, tem
distro que é para você montar um servidor, como o Ubuntu Server, tem distro que é para o cliente, como o Ubuntu Desktop, e por aí vai. Então, assim, a LPI, ela pega muito dessa questão, e ela é bem conhecida até pelo que eu vejo. Continuando, tem também a da Amazon AWS. A AWS é um serviço da Amazon que você pode utilizar para essas coisas, principalmente para hospedagem. Então, quer hospedar um site seu, um bot do Discord. Isso. Como é que é, Alfredo? Fazer microserviços, Fazer fazer microserviços. Lambda. Isso. Todo esse conceito a Amazon ela oferece com esse serviço da AWS e recentemente, se não me engano, ela ofereceu também tá oferecendo uma prova de certificação. Então, você quer botar no seu currículo que você tem esse conhecimento, é bom você estudar como é que funciona a AWS, tem diversos cursos da Amazon aí, a própria Amazon deve oferecer algo do tipo, e é só fazer a prova e acrescentar. Também tem o Docker, que... Quando eu estava estudando o Docker, eu vi muito o conceito disso daí. O Docker ele é muito utilizado, por exemplo, se você quiser montar um ambiente de igualdade, que eu diria assim, entre os desenvolvedores. Então, por exemplo, você tem muito aquele negócio de roda da minha máquina e não roda na máquina do meu colega. Então, o Docker ele consegue criar meio que um ambiente virtual assim, comum para todo mundo, para você fazer um desenvolvimento. Eu lembro que uma vez eu estava tendo um problema com o MySQL, ou o servidor da Apache no meu Linux, na minha distribuição do Linux, eu não estava conseguindo rodar de jeito nenhum, e eu criei lá um container com Docker, subi um SQL e consegui acessar por ele mesmo. Então, nesse contexto assim, é bem útil. Pode falar, Alfredo. Você tem dois tipos, como a gente estava falando do Java, né, que tem a máquina virtual. Existe duas maneiras de máquina virtual bem conhecidas, pelo menos, que é o sistema de virtualização, né? Você tem a máquina virtual por si só, né, que ou você instala um AVM e aí você instala você está com o computador ligado no Linux e abre a janela do Windows ou ao contrário. Mas também existe o sistema de container, né? Que aí é o que se enquadra o Docker. Que aí não é basicamente o seu terminal, que ele tem a configuração para todo mundo, né? Como você falou, né? Quando você tem uma equipe grande, que aí não importa qual SO que a pessoa quer utilizar, um usa o GNOME, outro usa o Windows, outro usa... Acabei esquecendo de outras distros, mas é basicamente isso. Você consegue fazer uma máquina que não necessariamente é o SO todo, que rode aquele código, né? Já esteja configurado para aquela aplicação, né, que a equipe está desenvolvendo. Só um detalhe com relação ao Windows, o Docker ele só funciona para o Windows na versão Pro do Windows. Então, se você tem o Windows, você só vai conseguir rodar o Docker caso você tenha essa versão Pro. Na época, quando eu estava estagiando, eu não sabia disso, eu tentei rodar pelo subsistema do Linux no Windows, né, que é o WSL Ubuntu, que está na própria Microsoft Store. E ele não funciona nem a pau. Então, se você estiver querendo, lembre-se que você tem que ter o Windows Pro. E o Docker, ele dá uma facilitada muito boa, tanto pela velocidade em que ele consegue rodar, porque como é virtualização e é um container, ou seja, um bloco bem específico que você está rodando aquilo ali, na virtualização. Não tem interface gráfica, né? Não tem interface gráfica. Você consegue rodar basicamente tudo em várias máquinas, e as configurações são bem simples. Você basicamente precisa de um arquivo de configuração, que é um script, basicamente, o arquivo de configuração, que é chamado Dockerfile, e dá um Docker Run lá, e ele vai rodar o container, e você vai usar o seu serviço, seja de banco, seja de back-end, independente do que seja, você vai conseguir rodar no Docker. E por ser uma tecnologia também que está muito ascendente, a documentação do Docker é maravilhosa, e ele está tendo suporte de diversas áreas de utilização de banco, de back-end, etc. Exatamente. E como eu falei, o Docker também tem uma prova de certificação. Então, caso você tenha um interesse em tecnologia e queira vender um pouco mais e mostrar que você tem certo conhecimento, seria uma boa você fazer essa prova de certificação.
E por último, e não menos importante, existe a certificação do Cisco também. A Cisco é uma empresa focada mais em componentes de redes, assim, roteadores, switches e coisas do tipo. E eles até disponibilizam um ambiente virtual, uma aplicação para você desenvolver suas próprias redes, estudar os componentes da Cisco, que é o Cisco Packet Tracer. E então, se você quiser montar uma pequena redezinha ou simular uma rede corporativa ou algo do tipo, você pode fazer através dessa aplicação. E eles têm uma própria certificação também, que é muito boa para você fazer, caso você tenha interesse em redes ou talvez em algo voltado para pentesting ou algo do tipo. Ele também tem esses cursos de proteção em ambiente de redes, etc. Montar um firewall, montar um servidor DNS, um servidor de HCP ou algo do tipo. É bem interessante, caso você goste bastante dessa parte de redes, você fazer uma prova de certificação deles. Só acrescentando que você tem de outras empresas, né, como a One, aí tem diversas formas de falar, né, cada um fala de uma maneira, mas que o Ed estava até com uma parceria com a empresa e estava fazendo de graça, né, a prova de as certificações. Exatamente. Se não me engano, foi nesse ano, foi no ano passado, não foi? Que o pessoal da. Teve um ano passado, eu acho que tá rolando outra agora, eu não sei bem, né? Verdade. Teve um ano passado e tá rolando outra. Acho que já rolou uma esse ano, se eu não me engano. Era em equipe, né? Era uma espécie de campeonato, algo do tipo. Tava tendo também. Que eles já até deram uns brindes lá na palestra que eles falaram. Isso. E. Bom, é isso. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Giga. Muito obrigado, Alfredo. Valeu. Valeu. Eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado pela presença e se cuidem. Até mais.